Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês aí? Boa noite, professor. Beleza? Hoje. Boa noite. Então, e aí, gostaram da prova? E eu, particularmente, achei um pouco pesadinha. Não era a intenção, era para aparecer mais tranquilo. Professor, a maioria das pessoas no grupo, depois, acho que o pessoal conversou no grupo e o pessoal, acho que, sei lá, 90% das pessoas achou bem pesadinho. Eu também achei um pouco trabalhoso, mas fazível. Bom, é uma prova, eu tentei pôr um pouco de tudo que a gente viu. Ah, agora eu vou corrigir ela, eu só não sei quando que eu vou ter um tempinho para corrigir, mas assim que eu corrigir eu divulgo, e aí eu vou conseguir ver como é que vocês foram. Beleza. Professor, uma sugestão que eu acho que tava bastante gente falando no grupo, se eu não me engano, era o pessoal tava pedindo para ver se era possível o senhor passar uma lista valendo nota ou alguma coisa assim, para caso alguma coisa o pessoal que não conseguiu ir bem fazer a lista e não sei, ganhar meio ponto, um ponto, não sei. Era uma ideia só que eu ouvi o pessoal falando, que eu acabei lendo lá. Eu já tô falando que eu ouvi aqui. Tá bom, vou pensar nisso. Beleza, professor. Outra possibilidade é a lista de exercício. Os alunos que se proporem a resolver ela na sexta-feira, um dos exercícios, eu posso contar ponto também. Legal, professor. Professor, só uma sugestão que eu também vi falando, não sei se foi eu e alguns alunos que vacilaram disso daí nessa ideia, mas, por exemplo, na questão 1A, eu vi muita gente falando depois que ficou, acho que, sei lá, 45 minutos, 50 minutos só na 1A, porque eu acho que ela pedia o campo, né, em 3 lugares diferentes em um cubo, só que era um dipolo. Então eu tinha que calcular, acho que calcular um campo elétrico, por exemplo, da carga negativa em 3 pontos, depois o positivo em 3 pontos diferentes, e depois fazer a resultante. Então eu não sei se tinha um jeito mais fácil, claro, mas acho que muita gente acabou fazendo assim, não sei se era o certo, mas se fosse, acho que, sei lá, por exemplo, foi muito trabalhoso, acho que matematicamente, no sentido bem que tinha tempo para isso, mas acabava ficando cansativo para quando você chegava na 3 na 4 e tinha que pensar, você já gastou muita energia na Bom, 2, por exemplo. essa não foi a ideia, porque eu coloquei as posições de modo que eram simétricas, então o módulo do campo era o mesmo. E só mudava a direção, só indicar que cada um tinha uma direção oposta, era só uma questão de geometria Sim, tridimensional. Bom, tá, a gente bola a questão depois, nunca, a interpretação, o resultado nunca fica muito bem como a gente esperava. Mas vamos ver, eu acredito que tinha questões ali. É que tá o negócio. Eu não vou pôr todas as questões fáceis. Tinha umas que eram bem fáceis, que era praticamente o que eu tinha feito em aula. Era só copiar e pôr lá. Então, só por essas duas questões que eu dei, que era bem parecido com a aula, já era 5 pontos. E aí tinha uma questão ou outra que exigia um pouquinho mais. Eu acho que fazia e um pouco tava, de tava, sentido. tava coerente sim, professor, eu acho que tava coerente, só um pouco difícil. Tá? Não, mas não era atenção fazer muito difícil, não. Tá? Mas a gente vai ver. Agora eu vou corrigir, eu vou ver como é que vocês foram. E aí eu tento acertar um pouco mais a mão na próxima. Eu espero que chegar até no fim do curso, que ninguém precise de lista, de nada. Mas mesmo assim, a proposta de eu acho que vocês participarem mais, tentando vocês apresentar uma solução dos exercícios, eu acho uma iniciativa interessante. Professor, só mais uma pergunta, desenvolvendo bem a questão, no caso, fazendo tudo, só que você errando no final as contas, alguma coisa assim, o senhor considera você desenvolver o pensamento certo da ideia matemática, Olha, de você grau? pode ficar tranquilo, cara. Eu sou um cara que é o seguinte: tudo o que colocar ali, eu conto alguma coisa. Obrigado. Qualquer tentativa de colocar. Eu sou assim, eu peco considerar mais do que a menos. Eu só não consigo dar nota se tiver em branco. Ó, o pessoal está falando negócio do dipolo.
O dipolo ele tem uma simetria em torno do eixo que liga a carga negativa a positiva. Até quando eu fiz o desenho, eu pus ele ao longo do Z e falei que, olha, em torno do Z, qualquer plano que eu for vai ver o mesmo campo. E a hora que eu pus ele na diagonal, os vértices estavam simetricamente distribuídos em relação ao eixo do dipolo. Então, só por essa condição geométrica, ele já era para ter o mesmo módulo. Então, isso era um teste para ver se vocês absorveram a ideia de simetria. Simetria do campo em torno do dipolo. Quem não sacou, não absorveu esse conceito, teve que fazer no braço todas as outras as pontinhas de cada uma. Tá? Então é isso. Bom, nós vamos começar a aula de hoje. Eu acho que essa aula de hoje, eu acho que eu consegui pôr o que eu tinha inicialmente pensado para 2 aulas, consegui pôr na aula de hoje, que é uma parte bem fácil. Mas, embora seja fácil, elas têm conceitos muito importantes para serem entendidos. Então, vamos. Ah, você fez comigo ano passado? Ah, mas quase. Acho que teve 2 pessoas que não. Não sei. Eu lembro que pouca gente reprovou ano passado em Física 4. Espero que você tenha trancado, não reprovado. Bom, ó, vou falar da. Ah, mas por que você está fazendo Física 3 agora? Pode fazer Física 4 antes de Física 3? Então, professor, eu tranquei Física 3 ano passado e fiz requerimento para fazer Física 4. Ah, entendi. Então você foi aprovado lá. Fui sim. Ah, legal. Demais. Falou. Bom, então é o seguinte, pessoal. A gente terminou a aula passada, antes da prova, né, falando esse lance de condutores. Né? Que 2 condutores têm uma capacitância. Se eu ligo eles numa bateria, eu transfiro carga de uma para outra. Aí se cria esse campo que se configura. Mesmo eu desligando a bateria, eu mantenho essa carga separada. Isso é capacitância e isso tem uma energia armazenada. Só que aí a gente está voltando séculos atrás, bem no começo da física, que é quando o pessoal sacou o lance de carga, tudo, que existia carga positiva e negativa, separada, necessário se juntar. E aí, a hora que eu ligo isso, por exemplo, eu tiro essa bateria e coloco um condutor entre eles, aparece um fenômeno interessantíssimo, que é a corrente elétrica. Então, aí começa a aparecer vários fenômenos. Primeiro, então eu tinha carga separada por uma bateria, e aí eu tiro essa bateria e conecto esses condutores. A gente sempre falou que o condutor, a carga vai para lá, vai para cá e neutraliza tudo, mas como que se dá esse transporte dessas cargas? E a hora que você põe essa palavra, transporte de cargas, você já cai imediatamente em física atual, de dispositivos, de como que você controla transistores, resistores, o circuito elétrico. Você vai produzir dispositivos quânticos, tem outros fenômenos de controlar a carga. Você vai fazer material dopado de um tipo N, tipo P, tudo para controlar o transporte de carga. Então, o modo como a carga se move é o ponto fundamental. Por quê? Porque basicamente é isso. Toda a energia que a gente usa, em termos, quase toda, é justamente carga separada. E a necessidade dela voltar uma à outra, dela se unir. Então, nessa tendência, você cria um movimento de carga, você cria energia. Em muitos processos. Então, a hora que a gente faz essa conexão que eu desenhei aqui, você tem, no caso mais comum, o elétron se movendo da onde ele está acumulado para onde tem falta de elétron.
E nesse movimento, você pensa assim, eu tenho um campo entre esses dois condutores. Aí eu ponho o elétron, o campo vai gerar uma força e vai acelerar ele. Então, quer dizer, se ele sair daqui, ele vai percorrendo essa distância, vai chegar aqui numa velocidade bem mais alta. Porque ele vai adquirindo, ele está sujeito a uma força, né? E a força é a massa vezes a aceleração, então ele tem uma aceleração. Se ele tem uma aceleração, a velocidade aumenta. Então ele vai aumentando até chegar aqui. A hora que ele chegar nesse condutor, o que vai acontecer? Ele vai colidir ali. Então, produziria um aquecimento local. Só que não é isso que acontece. Porque ao longo de toda a velocidade que ele tem aqui, esse condutor, o meio que ele vai se mover, é um material que é constituído de átomos e ele vai colidindo no meio do caminho. Então, qual que vai ser essa velocidade? Ele é acelerado e colide, acelerado e colide, acelerado e colide. Produz o quê? Aumenta a vibração da rede. E essa vibração da rede é o que a gente conhece como temperatura, né? Então dá origem ao efeito Joule, que é o aquecimento do condutor pela corrente elétrica, gera calor, gera radiação também, que é o caso da lâmpada elétrica de filamento. É todo esse processo. Então, a hora que começou a se manipular a corrente elétrica, começou a se descobrir uma infinidade de processos e tecnologias. E aí vem uma outra parte que a gente vai ver a partir da semana que vem, que é que o movimento da carga produz o campo magnético. Então, você começa a entrar em fenômenos bastante interessantes e que estão por trás de uma infinidade de tecnologias. Bom, então, como é que a gente faria a descrição primeiro disso aqui? Eu vou falar mais em detalhes lá para frente, mas isso aqui é só para dar uma perspectiva para vocês de como esse termo tem coisa para falar nesse termo. Primeiro, a gente não sabe quanto que é essa velocidade. A gente sabe que se ele aumentasse unicamente em relação ao campo, ele só ia sofrer, quer dizer, não ia produzir calor, não ia fazer nada e ia chegar com uma velocidade grande no outro lado do condutor. O condutor que tivesse com carga a mais. Mas não, ele produz, dependendo da quantidade que tiver, produz uma quantidade mensurável de energia pelo processo. Então, a energia potencial que se tem pela separação da carga, a hora que elas se juntam, ela é transformada em vibração da rede, que é o calor, e radiação térmica. O que emite radiação? A radiação vem da aceleração das cargas. E desaceleração, no caso. Bom, corrente elétrica. Agora pus aqui, neste caso, tá? Que é só a ver com esse desenho aqui, esse sentido do sinal menos. Na hora que eu tenho essas cargas variando, como que eu estou variando? Eu não estou contando quanta carga passa numa seção transversa desse condutor, que é a definição geral de corrente elétrica. Eu estou simplesmente fazendo que, a hora que a corrente elétrica vai de um lado para o outro, a diferença de carga vai diminuindo. Eles vão se neutralizar, o fato de eu ter tirado carga de um lado e colocado no outro. Fica um saldo positivo no condutor e um saldo negativo na outra. Então, na hora que existe a corrente, essa diferença de carga vai diminuindo. Então, esse menos que está aqui é porque esse delta aqui, que é o módulo da diferença de carga aqui de um para o outro, vai diminuindo. Tá? Então, fica claro isso aqui, é só um desenho só para entrar no assunto da corrente elétrica. Bom, a definição da unidade de corrente é simplesmente coulombs por segundo, que chama ampere. Dessa expressão, se lembrar o que eu pus no slide anterior, que era a relação entre voltagem, carga e capacitância, eu posso trocar essa carguinha que está aqui por CV, é a capacitância vezes V. Aí eu tenho essa expressão,
Só que se lembrar do que a gente vê lá no colégio, né, é que a voltagem sobre uma resistência. Quem que é a resistência aqui? É esse condutor pelo qual a carga vai passar de um condutor para o outro. A diferença de potencial entre eles vai ser o R. Inicialmente, ela é aquele V da bateria com a qual eu fiz a separação da carga entre os condutores. Depois, a hora que eu faço essa conexão aqui, essa diferença de potencial vai caindo, mas ela é sempre a resistência. Eu vou demonstrar essa fórmula mais nos slides aí para frente. Ela vai fazer o... Então, eu posso escrever a voltagem como RI. Então, aí eu tenho a derivada no tempo aqui, ó, da corrente. Então, o R é uma constante, sai para fora, né? Vai ficar DI dt aqui. Tem um I aqui. Isso é uma equação diferencial. Aí eu ponho o DI de um lado, o I eu ponho para o mesmo lado, eu passo dividindo o I, multiplico pelo T, e o menos 1 sobre RC fica do lado do DT. Vocês veem que eu posso fazer uma integral aqui. A integral de DI dt é um logaritmo, então isso aqui vai dar um expoente, um exponencial. Então a corrente, a hora que eu ponho um resistor entre dois condutores que têm saldo de cargas opostas, eu vou produzir uma corrente. E essa corrente ela vai cair exponencialmente. Então isso é só uma abreviação do que a gente vai ver lá no fim. Aqui eu pus também um circuitinho, como é que representaria esse desenho aqui, das cargas se movendo de um condutor com uma carga para outra, um capacitor. Né? Então o símbolo, em termos de símbolo, é assim que representa. Essas duas linhas de mesmo comprimento é o capacitor, e o resistor é esse, não sei nem como é que chama isso, esse daqui que eu desenhei aqui, que é o símbolo que se usa. Então você vê a carga saindo de um lado para o outro, no sentido oficial da definição de corrente, é definida como bom, espera aí. A corrente é definida no sentido positivo para o negativo. Então, nesse desenho que está aqui, eu pus que quem se move, na maioria dos casos, é o elétron, que está vindo para cá. Mas, na verdade, a definição de corrente que a gente tem é o movimento da carga positiva. Então, se eu fosse desenhar o sentido da corrente nesse desenho em cima, ela estaria indo da carga positiva para negativa. Que é o que está aqui, ó, sai da placa mais do capacitor e vai para a placa menos. Mas que, na verdade, é o elétron com carga negativa que está fazendo o contrário. Quanto ao DI sobre I, é só essa expressão aqui. Ó. A variação da carga é a corrente. A carga eu posso escrever como CV. E o V eu posso escrever como RI. Então, o R sai para fora, vai ficar o DI dt igual a I. Uma constante aqui na frente, que é o RC. Aí o DI eu divido por I, que é o que estava desse lado, e passo o dt para lá, e fico com essa equação diferencial. Aí ali na frente eu vou mostrar a solução disso. Eu só estou falando que a transferência de carga aqui, com o tempo, ela cai exponencialmente. Então, toda vez que eu pego as placas do capacitor carregado e conecto os seus circuitos, a velocidade com que a carga é transferida, ela cai exponencialmente. A corrente, ela vai diminuindo exponencialmente. A gente vai fazer a curva disso, tá? Deduzir essa equação mais em detalhes. E é só para dizer até onde a gente vai chegar nessa aula aqui. Bom, então, agora a gente vai ver um pouquinho melhor essa definição que eu estava falando e o que limita a velocidade dos portadores de carga, que no caso eu estou falando do elétron, dentro do condutor. Pela ação do campo elétrico que existe entre
os condutores que têm cargas opostas, né? Ele vai produzir uma força sobre os elétrons, e essa força faz a velocidade aumentar se estiver somente sujeita a isso. Então, isso é uma coisa certa ou errada que a velocidade aumenta. Se eu estou entre as placas do capacitor e o elétron se desprende dali e viaja pelo vácuo, ele aumenta. Ele vai ganhar energia cinética porque a velocidade dele vai aumentando. Só que quando ele está dentro do material, os íons, na verdade, esse é um metal. O metal ele é composto por átomos, mas o último átomo dele realmente é o último elétron desse átomo, o último nível dele, é o que se solta dele e fica no material como elétron livre. Então a rede, na verdade, é constituída de íons. E quando eu falo rede aqui, quem nunca ouviu essa palavra, que rede que ele está falando? Eu estou falando da rede cristalina. Porque a maioria dos materiais, dos metais, em estado sólido, ele tem uma estrutura que os átomos se arranjam periodicamente. Isso pode ser grande ou pequeno, depende da condição que o material foi preparado. O vidro, por exemplo, ele não tem essa periodicidade. Mas as maiorias dos materiais que você pegar, você raspar e fizer uns experimentos que você consegue identificar a periodicidade do arranjo atômico, você vê essa rede. É uma rede periódica de arranjo de átomos. Então, não, o polímero não é tanto assim. O polímero ele já é bem desordenado. Ele é uma cadeia, né, de carbono com hidrogênio e tal, e o arranjo dessa cadeia ele é muito longo, ele é abstrato, é que nem um fio que ele se enrola, se ennovela, aí se mistura com o outro, não tem periodicidade. Tem periodicidade ao longo da linha, né? Mas essa linha, espacialmente, ela não está esticada. Então, a distribuição deles é aleatória, fica uma bagunça. A rede não. A rede, por exemplo, são os cristais. Você tem aqueles exemplos que a gente vê do sal, do açúcar, que é um grãozinho. Por mais que você mova e triture ele, cada grãozinho daquele é uma rede periódica de átomos. Tem um arranjo periódico. Então, quando eu ponho rede, eu estou simplesmente me referindo à distribuição dos átomos dentro do material. Não precisa ser necessariamente periódico. A gente vai falar aqui de condutividade e resistividade. Todos os materiais têm isso. E isso é afetado pelo tipo de átomo que tem lá no material e pelo arranjo deles. Tá bom? Vou fazer umas contas para a gente ver se ajuda. Para quem nunca ouviu falar isso, assimilar essa ideia de rede periódica de íons e átomos. Lá em Física 4 eu dou bastante exemplo disso. Mas aqui eu não vou entrar nisso não. Eu só pus rede ali por força do hábito. Só, mas não era a ideia complicar isso e entrar nesse detalhe agora. É simplesmente o arranjo de átomos do material. Bom, cada vez que ele colide, ele dissipa a energia cinética. Porque ele anda por um pedacinho, é que eu quis pôr nesse desenho. Supor que o elétron está parado aqui inicialmente, aí o campo atua sobre ele, ele começa a ganhar velocidade. Essa flecha aumentando aqui, é a velocidade dele que está aumentando. Aí ele colide, ele perde essa energia. Nessa colisão, esse átomo ganha vibração, ele chacoalha mais. E aí ele sai, como o elétron sai quase a velocidade zero, é capturado pelo campo, começa a se acelerar de novo pelo campo, bate com o outro, bate, então ele fica andando, sofrendo múltiplas colisões, é acelerado e colide, acelerado e colide. Então, essa é a física do efeito Joule, que produz o calor. O calor é vibração, e esse processo aumenta a vibração dos átomos da rede, aumenta a temperatura. E ao que vamos chegar nisso daí? Então, que velocidade você vai ter? Você vai ter uma velocidade, as cargas se movendo, com uma velocidade média. Que ela sai do zero, acelera, para, sai do zero, acelera, para. Então, isso dá uma velocidade média. E essa velocidade média, ela é chamada velocidade de migração. Tá? E a gente vai mostrar que ela
é uma constante, dá para você calcular ela em função de propriedades do material. Então, a ideia até agora é que toda vez que eu fizer uma conexão com um condutor entre sistemas que têm cargas opostas separadas, eu vou produzir uma corrente. A carga vai tentar ir de um lado para o outro e ela vai ganhar velocidade, mas também vai perder essa energia cinética. E é isso que ele vai transferindo calor para o material que foi usado como condutor para fazer essa conexão. Então, olha, aí essa é uma pergunta que é um pouquinho mais complicada de se responder. Tá? Isso aí ninguém sabe. Você produz uma corrente, você tem o elétron livre lá dentro. E o que é esse elétron livre? No condutor são os elétrons que não estão ligados nos íons que estão lá, eles saíram deles. Né? E a atração entre os átomos é justamente esses que ficam, esse gás de elétron que está lá. E é ele mesmo que começa a mexer. Então ele já é do material. Aquela carga que você tem lá, né, você tem a carga entrando por um lado, mas o que está livre está saindo para o outro, já é um outro elétron. Você não tem toda a rede parada ali, todo o material parado com os elétrons dele ali dentro, né? E a hora que você liga o campo, é o excesso de carga que está acumulado que vai passar por dentro. Na verdade, não é isso. Tudo se desloca. Todos os elétrons do material. É por isso que a transmissão da corrente elétrica se dá a uma velocidade muito perto da velocidade da luz. Porque o campo atua em todo, o campo se propaga muito rápido. Então, esses elétrons livres que estão lá, todos se mexem. Mas, na verdade, eles já estão se mexendo. A hora que o material está numa certa temperatura, e essa é uma conta que a gente vai fazer, dentro do material ele já tem uma velocidade grande. Muito maior do que essa velocidade de migração que a gente vai obter daqui. Mas é muito maior mesmo. Milhares de ordens de grandeza de diferença. Por quê? Porque na temperatura ambiente, por exemplo, esses elétrons que estão soltos dentro do material, os elétrons livres, ele tem uma velocidade muito grande. E a hora que você aplica o campo, é simplesmente todos eles que se deslocam. Só que essa deslocação é muito pequena perto da velocidade aleatória que ele tem. Esse é um conceito que vocês precisam pensar um pouquinho e vocês vão entender como é que ele faz sentido. Então, vamos ver se ao longo dessa aula isso aqui fica mais claro para vocês. Então, você fala a partir da colisão de dois elétrons. Olha, eu acho que não. A seção de choque em elétron com elétron. Não sei. Eu nunca pensei nisso. Eu sempre pensei o efeito Joule desse jeito. Porque o tamanho do átomo é muito grande. Mas eu não estou falando colisão com o núcleo do átomo. É elétron com elétron. Mas um é o elétron ligado, que está na eletrosfera do átomo. E o que está solto correndo lá dentro está batendo nisso daí. Tem o efeito da repulsão columbiana. Então, esse tipo de colisão, só que essa é uma visão bem clássica. Quando vocês forem estudar em estado sólido a teoria de bandas, vocês vão ver que o elétron ali dentro ele é uma onda. E ele sofre processo de interferência por ser uma onda lá dentro. Esse é um conceito que vocês precisam ver física moderna primeiro, para depois vocês veem estado sólido, teoria de bandas. Mas, por enquanto,
ajuda você a imaginar isso, que a colisão é o elétron livre colidindo com a nuvem eletrônica dos elétrons que estão presos pelo potencial atrativo do núcleo do átomo. Bom, então vamos começar a tentar fazer um modelinho dessa corrente elétrica. E para descrever, para ver como que a corrente é determinada por essa velocidade de migração. Então a ideia é bastante simples, né? Então aqui você pega um condutor de seção transversal A, que é igual à área 1 igual à área 2, né? Uma região em que ele tem um raio constante, ele tem a corrente aqui, as cargas viajando aqui dentro. Então a gente vai chamar que a carga, a gente vai definir que eu tenho uma área entre a área 1 e a área 2 aqui, tem uma quantidade de carga aqui, vamos chamar ΔQ. É a carga total no volume ΔV, que é o volume compreendido entre essas duas áreas aqui. Qzinho é a carga do portador. No caso, carga de um elétron. Só que aí você vê, o elétron é negativo. Se a corrente está para cá, essa carga é um elétron indo para cá. Então o Qzinho aqui, na verdade, é o elétron indo para o outro lado, significa que fosse uma carga positiva vindo para cá. Isso aí é só a definição de corrente, que infelizmente é invertida em relação à da carga que se move, que é a carga negativa. O desenho a gente faz assim, né? A carga do portador, essas são as cargas vindo para cá, e essa é a corrente. E o N é a densidade de portadores. Então, se eu sei a densidade de portadores por unidade de volume, eu multiplicando por esse volume, eu sei quanto que é o Q lá dentro. Então, o ΔQ vai ser a densidade vezes a carga do portador vezes o volume. Quem que é esse elemento de volume? Aí que está a ideia da velocidade de migração. É tudo isso se deslocando. Porque a hora que eu aplico um campo de um lado e do outro, todos os elétrons livres que tem ali se deslocam. Né? Não é que eu tenha que esperar para ter a condução, o elétron que estava lá naquele condutor, percorrer todo o material para chegar aqui. Não é isso que está acontecendo. Na hora que eu aplico o campo, todos os elétrons livres se deslocam. Você tem uma deslocação de tudo. Então, qual que é essa velocidade de deslocação de tudo isso? De todos os elétrons. Essa que é a velocidade de migração. Então, ó, a velocidade com que esse volume entre a área 1 e a 2 se desloca. Então, vai ser o V, a velocidade de migração, vezes o ΔT. E essa velocidade de migração é a definição de como todo o conjunto de elétrons se move em função do tempo. É um volume varrido num intervalo de tempo. É esse VD ΔT vezes A. A corrente é o ΔQ ΔT, da definição. É a variação da carga por tempo. Então, se eu fico parado na área 1 aqui, até a área 2 chegar aqui, a quantidade de carga que cruzou foi o ΔQ que estava aqui dentro. Então, eu vou ter que a corrente ela é dada pela densidade de portadores, a carga do portador, a velocidade de migração vezes a área do condutor. Então, esse é como a gente faz aparecer na corrente essa velocidade de migração. E aqui tem um exemplo para vocês terem uma ideia das ordens de grandeza envolvidas nisso. Então, aqui eu peguei o exemplo de um fio de cobre. Você vai comprar fio, né? Você tem por bitola, né? Você pega um bitola 14. É um diâmetro de 1,63 milímetros. É um fiozinho maciço. E aí a velocidade de migração, ela depende de quanto corrente transmitida. Porque você vê a expressão que estava aqui, ó, corrente, ela é proporcional à velocidade de migração. Então, quanto mais corrente eu tenho, maior é essa velocidade de migração. Por que que ela vai ser maior? Porque o campo é maior.
É um dos modos de ver isso. Você faz a velocidade ser maior. Mas pode ser a resistência que é menor também. Você consegue entender isso? Olha, suponha que eu tenho uma rede, um material com certo número de átomos. Aí eu vou aumentando o campo lá dentro, lá, as cargas que estão livres vão ser mais aceleradas pelo campo num curto intervalo de espaço. Então, quanto maior é o campo, maior a aceleração que ela ganha no mesmo intervalo. Agora, se eu mudo o material, mantenho o campo, ponho o material com as cargas, com os átomos ali, os íons mais separados, ele também vai ganhar mais velocidade, porque ele vai colidir menos. Então, as duas coisas aumentam a corrente. Então, ó, a gente está falando assim, vou pegar um fio tal, com um diâmetro tal, passar uma corrente de 1 ampere. A densidade do cobre é isso aqui, ó, gramas por centímetro. Você fala assim, mas por que eu quero saber a densidade? Porque eu sei a densidade, eu sei a massa molar do cobre. Então, eu consigo calcular quantos átomos de cobre eu tenho por unidade de volume. Aí eu sei que no metal cobre, o cobre perdeu um elétron para formar a nuvem eletrônica dentro do material, que está livre de elétrons lá dentro. Aí eu vou ter um elétron por átomo livre. Então, com isso, eu consigo calcular a densidade de portadores. E a carga do portador é de um elétron. E a área eu calculo pelo diâmetro do fio. Aí eu tiro a velocidade de migração. Eu vou fazer essa conta que está aqui. Então, a carga do portador é a carga de um elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. A densidade vai ser o número de elétrons por volume. Agora, como cada átomo doa um elétron, então eu tenho que calcular o número de átomos por volume. E aí vai ser o número de Avogadro dividido pelo mol, dividido pela densidade. E aí eu vou ter, você cancela aqui, ó, cancela a grama, fica mol por centímetro cúbico. Vezes o número de Avogadro vai dar o número de átomos que eu tenho por centímetro cúbico. Aí eu tenho que converter para metro cúbico, para ficar no sistema internacional. Então, se eu faço toda essa continha aqui, aqui vai vir o 10 a menos 6 na hora que eu passar para metros, e ele vai estar embaixo, então vai subir. E eu vou ter mais ou menos isso. Ó. Era 23, vai acabar ficando, com a conversão de centímetros para metros, 28 aqui em cima. Então, a densidade de elétrons por metro cúbico, imagina, 1 metro cúbico, um blocão de cobre, é enorme isso. Mas eu vou ter 8,27 vezes 10 a 28 elétrons por metro cúbico. Mas é só a densidade de portadores de carga em unidades do sistema internacional. Aí a velocidade de migração vai ficar quanto? 1 ampere é 1 coulomb segundo. Aí eu ponho a densidade de portadores aqui embaixo. O coulomb, a carga do elétron, π sobre 4, que é a área de um diâmetro, do fio com diâmetro D, esse D é esse valor que foi dado ali em cima, vai ficar esse número aqui ao quadrado. E aí eu vou ter, faço essa conta aí, vai dar 3,5 vezes 10 menos 5 metros por segundo, ou seja, 35,4 microns por segundo. Vocês têm ideia de como isso é pequeno? Imagina, ó, 1 metro por segundo. Um carro andando, acho que quanto que era? 3,6, não, 36 km por hora, uma coisa assim, né? Tem uma regrinha que converte metros por segundo para quilômetros por hora. Então, olha, 35 microns. É muito pequena essa velocidade de migração. Por quê? Porque ele não consegue se deslocar sem colidir com a rede. Ele não está livre se movendo. Eles falam assim, mas mesmo assim, o pulso elétrico chega muito rápido de um lado para o outro do fio. Mas é aquilo que eu falei, é todo que se desloca. Esse valor é muito pequeno, mas é instantâneo o deslocamento.
Instantâneo não. É na velocidade de propagação do campo, que é a velocidade da luz. Ele se desloca de uma extremidade para outra nessa velocidade, mas é praticamente simultaneamente o deslocamento nas duas extremidades. Você tem tudo se mexendo. Então, para a gente capturar melhor esse conceito, vamos... não, eu vou fazer no outro slide ainda, eu vou fazer o mais detalhado do modelo, só que para isso é importantíssimo introduzir uma coisa aqui para vocês. A gente falou de corrente, e corrente é sempre definida através de uma seção transversal do condutor que tem uma área A. O que não depende da área, que é uma propriedade do material e do campo aplicado, é a densidade de corrente. E essa densidade de corrente é uma coisa que vai aparecer nas equações de Maxwell. Porque a densidade de corrente significa que não tem o campo elétrico produzido por uma densidade de carga. Se essa densidade de carga ela varia no tempo, significa que você tem uma densidade de corrente, você tem carga chegando e indo. E para você ter essa carga indo para lá e para cá, você precisa descrever isso. E ela é descrita como? Pela densidade de corrente, que é a corrente dividida por área. Então, vetorialmente, né, aqui é em módulo, vetorialmente, eu escrevo assim, a densidade de corrente, ela está na direção da velocidade de migração, e a unidade dela é fácil vocês verem aqui, que vai ser ampere por metro quadrado. Ou você pode ir para unidades mais básicas do sistema internacional. Mas seria a densidade de portadores vezes o... você pode ver a densidade de portadores. É portador por metro cúbico. Velocidade é metro por segundo. Então, já cancela o metro. Vai ficar coulombs por segundo, que é ampere por metro quadrado. Então, essa unidade aqui está correta. E aí a direção dela, da densidade de corrente, vai ser da velocidade de migração. Então, para onde o saldo de cargas está se mexendo. Então, na maioria dos condutores, a gente vai fazer uma hipótese de que a velocidade de migração é proporcional ao campo. Porque se eu não aplico o campo, as cargas livres que estão dentro do condutor, cada uma fica viajando no lado daquela agitação térmica, da energia térmica que ela tem, mas elas no saldo dá zero. Ela está presa ali no material. Então, na hora que você aplica o campo, que você dá uma direção para isso. Então, a gente espera que essa velocidade de migração seja proporcional ao campo, o que vai fazer com que a densidade de corrente seja proporcional ao campo, que ela é proporcional à velocidade de migração. E essa constante de proporcionalidade entre a densidade de corrente e o campo é a condutividade do material. Até aqui, eu duvido que vocês tenham visto condutividade do material. Ou a lei de Ohms expressa em termos de densidade de corrente e campo elétrico. Então, aqui eu estou introduzindo uma propriedade, a gente vai ver isso, por exemplo, se eu tenho um campo que oscila, né, as cargas vão oscilar e vai produzir uma densidade de corrente. E a densidade de corrente induzida pelo campo vai estar produzindo uma onda, uma coisa assim. Então, esse é um conceito muito importante que quem for seguir a carreira de físico vai escutar falar disso outras vezes. Densidade de corrente é a condutividade vezes o campo. Tá? Isso em materiais simples, em condutores simples. E isso aqui é a lei de Ohms. Só que vocês nunca viram ela desse jeito, eu imagino. Então, vamos ver ela como converter ela para a forma conhecida da lei de Ohms. Então, se eu pego um pedacinho de condutor, ponho uma diferença de potencial entre as extremidades dele, ele tem uma área A, um comprimento ΔL, qual que vai ser o campo aqui dentro? Bom, o campo vai ser a diferença de potencial dividido pelo comprimento. Porque se eu faço a integral do campo aqui dentro dele, eu vou ter essa diferença de potencial.
como aqui ele é constante, né, dentro do condutor, eu vou ter a carga se movendo aqui, o V sobre o ΔL. Então a gente fala que dentro do condutor o campo é zero, vocês calcularam bastante, mas a gente sempre frisa uma palavra que é em equilíbrio. Quando o condutor está em equilíbrio, as cargas pararam nesse sentido. Aí o campo é nulo. Aqui as cargas estão se movendo. Porque ela está saindo, a bateria está pegando carga e jogando para o outro lado e ela fica correndo aqui dentro. Então eu tenho essa diferença de potencial dividido pelo comprimento, vai ter o campo ao qual as cargas estão sujeitas. A densidade de corrente é I sobre a área. Então, usa essa expressão de cima, escrita com essas, em termos do campo e da densidade de corrente. Vai ficar o I sobre A é igual a condutividade, o sigma. Agora não é mais densidade superficial de área, tá? Que a gente viu bastante densidade superficial de carga. Agora é uma outra coisa, é condutividade. E tem uma unidade completamente diferente. Vezes o V sobre o ΔL, que é o E. E aqui é o J. Agora, você troca as coisas de lado, você vai ter que o V é igual a 1 sobre sigma ΔL sobre A vezes a corrente. E aí isso é a resistência. Lembra que você vê a fórmula da resistência? É a resistividade vezes o comprimento do condutor vezes a seção dividido pela sexta área da seção transversa. É o que a gente chama de resistividade, de resistor. É resistência, desculpa. Então, a resistência do condutor, que é ohms, nada mais é do que volt sobre ampere. Tem volt V aqui, ampere aqui, você divide, né? Dá a unidade disso aqui, que é chamado de ohms. Então, a gente está introduzindo mais uma unidade. E desse ohms, a gente pode escrever a unidade do sigma aqui, ó, da condutividade, em termos do ômega também. Que ela vai ficar ômega menos 1 por metro. Na verdade, é 1 sobre ômega metro. Só que isso, se você for procurar pesquisar a unidade de condutividade, você vai ver Siemens por metro. Siemens por metro nada mais é do que ômega menos 1. Bom, e aí que vem a resistividade do material, que é simplesmente o inverso da condutividade. Então, se a condutividade é 1 sobre ômega metro, a resistividade é ômega metro. Tá? Então, já introduziu mais né, o ohms, basicamente, uma nova unidade para se expressar resistência, condutividade. Um exemplo de cálculo de resistência. Como quando a gente está no colégio a gente vê resistência, mas talvez não faz integral, né? O fato de você saber resolver integral, você consegue resolver resistência de umas coisas um pouquinho mais complicadas. Então, tem um exemplo relativamente simples. Né? Você tem um condutor cônico, que a área varia ao longo da corrente, e a gente quer fazer uma conta. Se eu sei a resistividade do material, que é esse ρ que está aqui, eu quero calcular qual que vai ser a resistência desse pedaço de material ao ser passado por uma corrente. Como que eu faço essa conta? A resistência total disso vai ser a soma da resistência de vários discos, cada um de um raio diferente. E cada um vai ter uma área. Então, a seção transversa do condutor é que vai mudando nesse caso. Então, cada um deles contribui com um dr para resistência, e aí eu tenho que fazer a integral com esse H aqui, ó, que vai da base até o topo, de 0 a H. Rho, que é a condutividade, o dz, que é o ΔL da expressão anterior, dividido pela área da seção transversa, que é um A que varia com Z. Para cada
posição que eu estou aqui dentro. Estou chamando de Z aqui ao longo dessa direção aqui. Então, Z vai de 0 a H. A área vai mudando da seção transversa. Então, como que eu faço? Eu só preciso montar uma função que descreva a área em função do Z, para pôr na integral. É isso que eu faço aqui. Ó. Quando o raio variar, que é esse aqui, eu estou em Z igual a 0. Quando eu tiver Z igual a H, o raio é B. Então, tem que fazer a área como sendo uma função do raio e o raio uma função de Z. A área é πr², e aqui dentro está como o raio depende de Z. É uma regrinha linear, tá? Uma interpolação linear de A a B. Por exemplo, se o Z é igual a 0, soma essa parte, o raio é A. Se o Z é igual a B, não, a H, né? O Z é igual a H, cancela aqui, o A com o A some e fica B². Então é a área desse tipo. E aí a resistência, então, é só substituir isso. O π que estava na área saiu para cá, o ρ saiu, e aí ficou dz. Olha, obrigado por ter notado, eu me confundi. A resistividade, aqui era para ser a resistividade, é ohms metro. É esse ρ, que é ohms. A resistência é ohms. Eu não tinha visto escrever errado. Acho que não sei mudar. Como é que muda aqui? Deixa eu só fazer uma marquinha aqui. Da hora que vocês forem. Não, vou deixar isso aí. Só cortar. Tá bom? Resistência a ohms, mas a resistividade que está aqui é ohms mesmo. É isso que eu queria. Obrigado, Terry. E aí é só fazer essa integral. A gente já fez essa integral parecida, né? Aqui eu tenho elevando ao quadrado uma coisa que depende linearmente da variável de integração. Então, só fazer uma mudança de variável. Aqui eu pego tudo que está entre conchetes e chamo de U. Vai ficar o quadrado. Aí eu derivo du dz, sobrar para frente veio aqui. E a integral de du sobre o quadrado é menos 1 sobre U. E aí eu faço essa conta aqui. Aqui está a mudança de variável que eu fiz. Estou indicando aqui. Então, a resistência desse pedaço de material vai ficar resistividade H e AB. Então, fica comprimento por área. Né? Fica metro a menos 1. A unidade da resistividade é o ômega metro, então vai dar um ômega, que é a unidade de resistência. Tá? Então, esse é só um exemplo para enfatizar, só para mencionar isso, como é que calcula aquela expressão da resistividade que vocês sempre viam definida por uma coisa com área definida e comprimento e tal. Né? Você pode ter esse condutor variando de diâmetro, variando do que for, você consegue calcular qual que vai ser a resistência dele. É só uma generalização da expressão que estava lá. Mas da onde que ela veio? Vem daquela definição de condutividade. A densidade de corrente é igual à condutividade do material vezes o campo. Então, uma coisa que a gente não vai falar nesse curso, só vou falar agora só para pontuar, né? Todos os materiais, a gente fala de dielétricos, né, são isolantes. Todo dielétrico ele tem aquela propriedade de se polarizar, mas todos eles sempre têm um pouquinho de condutividade. É difícil você achar um material que a condutividade é 0,00. Você pode encontrar resistência de mega ohms. Ou seja, a condutividade é muito pequena. Mas alguma condutividade sempre tem. Bom, vamos em frente. Então, agora a gente vai discutir o modelo microscópico da corrente elétrica, que é onde eu quero mostrar para vocês
que a densidade de corrente é proporcional ao campo e que a condutividade ela depende da propriedade do material. Quais que são essas propriedades que vão afetar a condutividade? Mas isso eu estou falando em condutor simples. Tá? Seria alumínio, cobre, condutores que a gente conhece. Comum, tá? Então a gente vai usar o quê? Um modelo clássico, que é aquele que a carga são bolinhas, mexendo, viajando em função do campo. Então a gente tem a força sobre as cargas, que vai ser a carga do portador, vezes o campo. A aceleração, a carga sobre a massa do portador, vezes o campo. E aí a gente vai usar a expressão da velocidade, movimento uniformemente acelerado. Porque a aceleração é uniforme. O campo entre as extremidades do condutor ali, né, ele está constante, ele pega todo o condutor, esse campo aí. Então o campo é uniforme lá dentro e a gente tem que a aceleração é constante. Então o movimento é uniformemente acelerado. Então a velocidade vai ser um V0 mais a aceleração vezes o tempo. E aí como é que a gente toma a média disso? A gente precisa fazer a velocidade média disso. Lembra que eu falei que aquele modelinho que eu pus no slide lá, que ele colide, aí ele sai acelerado de novo. Então ele sai com uma velocidade. Na verdade não é isso. Não é que ele sai com uma velocidade pequena. Ele sofreu aquela colisão, ele parou. Ele mudou o rumo. E aí ele começa a ter uma tendência de novo aí naquela direção. Então ele tem uma velocidade inicial sujeita ao campo. Só que aqui a gente vai fazer uma média. Qual que vai ser a velocidade média disso? Aí você fala assim, mas como é que eu vou saber essa velocidade zero? Que ele está aí? Mas aí que está. O material, os elétrons lá dentro, estão se movendo a uma velocidade muito alta, em todas as direções. Se eu não tiver o campo, esse V0 que está lá, ele é zero. Porque o módulo dele é alto, mas a direção é qualquer direção. Não tem nada que diz para ele, você tem que ir mais rápido nessa direção do que naquela. Então ele vai em todas as direções, né, com uma velocidade muito alta. Na média dá zero. Então o V0, que entra nessa conta aqui, é zero. E a velocidade média, somente em função do campo, que vai ser a velocidade de migração. E aí a pergunta vem, mas qual que é esse tempo médio que está aqui? Então, o tempo médio, que eu estou representando por tal, é o tempo médio entre colisões. Por quanto tempo o portador de carga se move antes de sofrer uma colisão? Então, aqui, o VD, que é a velocidade de migração, vai ser a velocidade média, igual a aceleração vezes o tempo médio. E aí eu tenho a expressão da densidade da corrente. A gente não viu a densidade da corrente, que ela era o número de portadores vezes a carga do portador vezes a velocidade de migração, que agora a velocidade de migração passa a ser essa daqui. Então eu vou ter N aqui ficou N, o Q, que é a carga do portador, mas também é aquele que está sofrendo a aceleração. Então aparece um Q quadrado aqui, vezes o tempo médio, e aqui tem a massa do portador. E essa aqui é a definição de condutividade. Então, olha o que vai determinar a condutividade do material. O tempo médio entre as colisões que ele sofre lá dentro, a carga do portador ao quadrado, a densidade de carga e a massa do portador. Tá? Isso nesse modelo simples. Então, para vocês terem uma ideia do que é esse tempo médio, é isso aqui, o elétron. Eu estou pegando um elétron, a rede está aqui, né, do material, e eles estão em todas as direções batendo aqui. Ele vai fazer isso, cada vez que ele bate, ele muda completamente a direção dele. Então, quanto que é o tempo médio dessas expressões? Você tem que somar, tempo 1, tempo 2, tempo 3, até N.
tempo e divide por m. Essa é a definição só de tempo médio. Então, aqui eu estou pondo isso aqui porque aqui tem outra coisa também. Além do tempo médio, você tem o quanto ele anda entre as posições. Então, você tem o tempo médio e o livre caminho médio. O que é o livre caminho médio? Aqui, aqui eu andei, sei lá, 5 átomos. Aqui eu andei 6 átomos. Aqui eu andei 10. Tá? Então, em média, depois de sofrer, sei lá, N colisões, qual foi o comprimento total que ele andou? Não numa direção, ao todo. Então, você divide por esse número, você tem o comprimento médio, o livre caminho médio, que entra aqui. Ó. Então, vamos ver onde que eles vão entrar. Tem o sigma, densidade de portador, carga ao quadrado, tempo médio e massa. Eu expliquei aqui. Número de cargas por volume, a massa do portador, Qzinho é a carga do portador. Agora, o tempo médio nada mais é do que o comprimento, o L, que é o livre caminho médio, em média, quanto que ele anda até colidir com alguma coisa. E a velocidade média. E aqui que tem a grande diferença. Que eu acho que é a parte mais difícil para vocês assimilarem. Quem nunca olhou isso de perto e nunca fez, por exemplo, termodinâmica. Não sei como é que vocês estão nessa parte aqui, eu vou tentar explicar aqui. O que é essa velocidade média? Eu vou voltar para o slide anterior. Os elétrons livres aqui estão se movendo numa velocidade muito alta aqui dentro, para todas as direções. Isso sem campo. Não estou falando de por campo. Ele tem essa velocidade natural, que vem do fato de ele estar livre, e ele não está ao zero absoluto. Mesmo se tivesse, também ele não está parado. Então ele tem uma velocidade lá dentro. A termodinâmica, ela tem uma teoriazinha, é a teoria dos gases ideais, mas também se aplica a essa nuvem de elétrons dentro desse modelo clássico. E uma das coisas que se chega lá é que a energia cinética média de uma partícula é um meio de m v médio ao quadrado, é a velocidade quadrática média, né? Ela vale 3 meios de kb, que é a constante de Boltzmann, o valor dela está aqui, vezes a temperatura. Ou seja, como elétrons são partículas independentes, elas só têm 1 grau de liberdade. Na verdade, 3 graus de liberdade. Que grau de liberdade ela tem? Translação. Nós estamos no espaço tridimensional, né? Então ela tem 3 graus de liberdade. Uma em cada direção independente. E é daí que vem esse 3 que tem. Essa teoria da termodinâmica, né, ela diz que eu tenho 1 meio de kBt por grau de liberdade. Aí se eu tivesse uma partícula, um gás diatômico, ele teria 5, porque ele teria rotação também, em torno de 2 eixos. E assim vai. Tá? Então, pela teoria, pela termodinâmica, a gente estima, você consegue estimar qual é que é a velocidade média dos elétrons dentro de um condutor numa dada temperatura. Então, essa velocidade média, se você faz essas contas, vai dar da ordem de 10 a 6 metros por segundo. Então, isso aqui, ó, é 1000 quilômetros por segundo. E a velocidade de migração, quanto que a gente viu? 35 microns por segundo. Então, é uma velocidade absurdamente grande em relação ao que todas as cargas se deslocam quando são submetidas a um campo. Então, aí se eu calculo, vou usar essa expressão aqui, 3 meios de kBt, aí eu multiplico por 2, divido pela massa, para calcular a velocidade média. Ó, o 3 está aqui, a constante de Boltzmann é essa daqui, ó, esse kB aqui. Esse kB, para quem não sabe, é a constante dos gases, o R lá, dividido pelo número de Avogadro. Aqui, ó, 300 Kelvin, aqui a constante de Boltzmann é dada nesse valor aqui, é joules por Kelvin. Então eu tenho que pôr a temperatura em Kelvin. Então eu estou pondo aqui
graus aqui, para dar em 300 Kelvin, dividido pela massa do elétron. Aí, ó, quanto que dá? 1,2 vezes 10 a 6 metros por segundo. E aí, vamos supor que eu faço o seguinte, eu pego um fio de cobre, eu vou lá e meço a resistência dele. Aí eu sei o diâmetro dele, sei o comprimento que eu peguei, e eu calculo o quê? A resistividade dele. Então, eu faço uma medida de resistividade, do cobre vale isso aqui. Isso aqui você encontra facinho, põe lá no Wikipedia, lá, copper resistivity. Você vai chegar num valor perto disso, ohms metro. Para ele ter essa resistividade, a condutividade é o inverso disso. Aí eu consigo calcular, por essa expressão aqui, quanto que é alguma coisa que eu não sei. Por exemplo, o livre caminho médio. Se eu estou estimando que a velocidade média, que é a velocidade térmica dele, é esse valor aqui, como que eu não... como que eu calculo o outro, né? Então, aqui, ó, da condutividade, eu vou inverter essa expressão da condutividade, porque eu tenho a condutividade em experimento, estou estimando a velocidade média por essa equaçãozinha da termodinâmica e vou estimar o livre caminho médio. Então, o tempo de colisão aqui, o tempo médio entre as colisões, vai ser a massa do elétron vezes o sigma, o n vezes o q quadrado. Eu não pus aqui porque não cabia nesse slide, eu não quis gastar um slide só para fazer isso. Então, você substitui os valores aqui. O m é 9,1110 a menos 31. O sigma é o inverso disso aqui. O n é aquele valor que a gente pegou lá, que a gente calculou para o cobre, o número de portadores, acho que era 2,47 vezes 10 a 28 por metro cúbico, e a carga ao quadrado, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 ao quadrado. Vocês vão chegar nesse valor aqui. Então, se eu tenho o tal, eu posso calcular o livre caminho médio multiplicando por esse V médio que está aqui. Isso vai dar 1,2 vezes quase 2,5. Isso aqui deu uma coisa em torno de 3 vezes 10 a menos 8 metros. Isso é, se eu multiplicar por 10, vai ficar 10 a menos 9, vai ficar 30 nanômetros. Aí você fala assim, mas 30 nanômetros quanto que é, em termos da rede? Em geral, nos metais, a distância entre os átomos, entre os íons, é uns 2 anos. Que é 2 vezes 10 a menos 10. Então, você divide por isso aqui. Você vai ver que o livre caminho médio, no cobre, na temperatura ambiente, o portador de carga, ele se desloca 150 íons até sofrer uma colisão. E aí agora, se você estiver acompanhando um pouquinho das coisas que eu estou falando, boa pergunta isso aí também. Bom, vou explicar isso aqui primeiro, que eu ia falar. Se você tem esse monte de elétrons a uma velocidade tão alta no meio, por que eles não colidem com a rede e não aquecem a rede? E é esse deslocamento da corrente elétrica que produz o aquecimento. É essa pequena diferença na velocidade média que produz o aquecimento. A resposta disso é que eles não são, o elétron não está lá dentro com uma coisa que está colidindo. Esses elétrons livres que estão lá dentro, sem o campo externo, eles estão num estado quântico de formar uma nuvem de elétrons dentro de espalhamento com a rede. Ele já está levando em conta a existência da rede que está lá dentro. E é por isso que ele não está sofrendo. Isso é um modelo que você descreve o elétron por onda, e os modos que ele existe lá dentro
é aqueles que eles não estão em colisão com a rede. Então, isso é uma... Aí depois disso aí vem a teoria de supercondutividade, não sei o quê. Então, o estado que ele está, como elétron livre, dentro do material, ele não está em colisão com a rede. Só a hora que eu aplico um saldo de campo que força todo o conjunto deles a se deslocar numa direção diferida, é que dá as colisões com o átomo da rede e produz o aquecimento. O caso do raio é um processo de ionização. E aí, o que está acontecendo? O campo é tão forte que você ionizou todo o caminho. Lembra? A gente até fez aquela conta que eu pus uma nuvem em cima da Terra, lá quanto era o campo. Aquele campo lá é tão grande que o que você está vendo de corrente não é um elétron que sai lá de cima e vem rasgando tudo para lá. Você tem que... Cada um dos átomos do caminho, o campo é tão forte que eles estão se separando. E a carga que está chegando é do átomo que estava ali embaixo que se separou. Saiu o elétron dele. Então, é o elétron se deslocando de cada átomo para formar o campo. É um processo diferente. Não é uma deslocação de tudo, mas é uma ionização, porque todos eles estavam sujeitos a esse campo muito forte. Todo o caminho está sujeito. Então, a hora que um sofre aquele deslocamento, todos se ionizam. Mas é uma boa pergunta. Eu nunca tinha pensado nisso, mas eu acho que é nesse caminho do que eu estou falando a resposta. Bom, vamos ver mais o... aqui tem uma outra coisa interessante. Como que é o calor produzido? Ele vem da onde? Né? Eu estou falando assim, tá, você tem esse saldo, os elétrons se movendo com essa velocidade, chocando com a rede, que ele não está na velocidade que deveria estar para entrar em equilíbrio com a rede, ele está se movendo sobre a ação do campo. E da onde que vem essa energia? Quanto de calor ele está gerando? Bom, a gente viu que a hora que eu ligo uma bateria, eu vou transferir carga de um lado para o outro. Quanto que é a variação da energia potencial dessa carga? Então, o delta U vai ser V vezes o delta Q. Quanto de carga eu passei para cá? Né? Então, eu pego, sei lá, 5 cargas e ponho para cá. Eu aumentei o potencial dela. Então, a energia vai ser a voltagem da bateria vezes esse delta Q. Então, quem que é a potência da bateria? Qual é o consumo de potência da bateria para manter esse processo? Vai ser o ΔU dividido pelo tempo, que é a definição de potência. É joules por segundo. Vai ser o ΔU por ΔT. Aí o ΔU vai ser isso aqui, vai ficar V dQdt. Mas dQdt não é corrente? Então, a potência da bateria é a corrente que passa por ela vezes a diferença de potencial que ela está introduzindo. Então, ela está levantando a energia das cargas aqui, dando energia potencial para ela. A quantidade de carga que ela passa por segundo é a corrente. A corrente vezes a voltagem é a potência da bateria. Agora, quanto que é a potência dissipada no resistor? Vai ser o mesmo valor. Mas que o local que está ocorrendo é o mesmo. Se esse sistema está em equilíbrio, isso aqui está funcionando ali, já atingiu uma temperatura de equilíbrio aqui, essa corrente está circulando. O quanto subiu a voltagem aqui é a mesma coisa que caiu aqui. Então é a mesma corrente que passa aqui. E a diferença de potencial é a mesma. Eu estou aplicando essa diferença V sobre o resistor. Então também posso escrever a potência, só que agora é a potência no resistor. É R vezes a corrente ao quadrado que passa por ele, porque eu poderia ter mais dispositivos nesse circuito. Aí cada um dos resistores vão dissipar uma potência, que vai ser o quê? A corrente que passa por eles, elevado ao quadrado vezes o valor da resistência. Ou, se eu não sei a corrente, eu sei a voltagem que passa por eles.
Aí vai ser a voltagem ao quadrado dividido pela resistência. Então, ó, embora aqui, nesse caso, a voltagem da bateria é a mesma que está sobre o resistor, se eu tivesse mais dispositivos, nem sempre seria assim. Então, para fazer o cálculo da potência dissipada, eu tenho que saber qual a corrente ou qual a voltagem atuando num resistor. Aí eu calculo a potência que ele está dissipando. Então, espero que tenha ficado claro isso para vocês. Unidade de potência do P é o watts, que é joules segundos, que eu também posso escrever como volt e ampere, que vem diretamente dessa relação aqui, que eu também posso escrever como ohms, ampere quadrado, volts quadrados sobre ohms. Então eu tenho vários modos de verificar, converter de uma unidade para outra para saber se eu chego em watts. Faça a conta, V quadrado sobre R. Toda vez que eu ver essa conta, falar, isso aqui é a unidade de watts. Bom, exemplo. Quer fazer um exemplo interessante? Aqui é um exemplo de conversão de energia elétrica em térmica. Que é justamente a hora que você passa a corrente, você aquece a resistência e esse calor é transferido no meio, essa potência que você está jogando fora. Uma lâmpada de filamento, você joga a potência no ar. No ar não, porque está no vácuo lá dentro, em luz. Aqui no chuveiro, por exemplo, você joga diretamente, transfere para a água a potência que ela tem. Então, um modo de... Bom, aqui é só uma continha, se você quer fazer o cálculo de usar o que a gente está vendo aqui para chegar na sua casa e fazer a conta, quanto que a minha conta de luz tem a ver com essa energia elétrica, com essa potência elétrica. Então, sei lá, espero que vocês achem interessante. Tá? Então, aqui primeiro, eu peguei um boiler aqui de 500 litros de água e quero fazer a conta de potência eu preciso jogar para ele para aquecer de 1 grau. Aí eu pego aquela equaçãozinha da termodinâmica, né? A variação do que aqui, o que é calor, né? A variação do calor, a quantidade de calor transferida, é a massa, a capacidade calorífica do material, vezes a variação de temperatura. Então aqui eu tenho 500 litros, é aproximadamente 500 kg de água. O Czinho aqui é 1 kcal por quilo por grau Celsius, uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. Então eu vou ficar com 500 kcal, ou se eu multiplicar por isso aqui eu converto para joules, né? Eu vou ficar com 2.093 kJ, que é a unidade, essa quantidade de calor. A unidade de potência é joules segundos, e que a força luz, a companhia de luz, ela usa para escrever, né? Você não vem em watts lá, você vem em consumo, então já tem a hora. Quantas horas a energia, porque a potência é energia por tempo. Então, para ter uma idade de consumo de energia, eles não vão te dar em joules. Eu estou falando, eu pus CPFL porque aqui em Campinas era CPFL. São Paulo não é? CPFL é do interior. Obrigado pela observação. Você quer fazer a conta de luz vem em kWh, que é simplesmente essa unidade de watts, que é joules segundos, é que eles não quiserem expressar em joules. Né? Então, eles multiplicam por 1 hora, que é 360 segundos. Então, você vai ter kWh. Então, 1 kWh é 3.600 kJ de energia. Então, ó, se eu for aquecer esse boiler aqui de 1 grau, eu vou acrescentar, eu pego esse 2.093 e divido por 3.600.
Então, eu vou acrescentar 0,58 kWh na conta de luz. Entendeu? Aqui é só a conversão, aqui é o quanto que eu preciso de energia para aquecer 500 litros de 1 grau. Se eu fiz isso, eu gastei 0,58 kWh, é o que vai aparecer na minha conta. Aí você quer fazer um consumo mensal de quanto você gasta no mês tomando banho, se você tomar todos os dias. Se bem que nessa pandemia, não sei se todo mundo está tomando banho todo dia não, mas se por caso, vamos supor que você gaste, cada banho que você toma aqui, a temperatura cai a 5 graus. Então você tem que aquecer isso de novo, uma variação de 5 graus. Aí você vai tomar 30 banhos por mês, vezes o consumo por grau. Então vai dar 87 kWh. Ah, se tiver alguma coisa errada nessa conta aí, depois vocês me falam. Tá? Meio que correndo isso aí. Isso aqui é o quanto uma pessoa gasta por mês tomando banho, se toda vez que, em média, ela toma um banho, a temperatura do reservatório de água varia de 5 graus. Isso também depende muito por faixa etária. Se for um chuveiro elétrico de 500 watts e o banho é 15 minutos, você também consegue calcular o consumo desse jeito aqui. E aqui vai dar o consumo mensal do chuveiro, vai dar 37,5 kWh. Então é isso. Então você pega a conta lá de luz, ela vem aí, sei lá, uma família de 3, 4 pessoas, é com certeza acima de 200 kW. Você vê, você multiplica por 4 isso aqui, aí você vê que metade da conta já é praticamente do banho. Então é por isso que é muito interessante pôr sistema de aquecimento solar. Muito interessante mesmo. Bom, isso é só para papo de curiosidade. Ah, e aqui tem, eu já tinha falado desse slide aqui, e aqui é o exemplo da corrente elétrica. Ela sendo convertida em luz. E aí tem uma coisa, aí que é aquilo que eu tinha falado. Ó, aqui ano 1879. Então lá atrás o pessoal começou a ver que a resistência, eu passo corrente, o metal aquece e ele pode emitir luz. Tal. E aí que foi, a hora que isso foi uma indústria milionária, né? Imagina, você sair da lamparina para uma lâmpada elétrica, o que não movimentou de dinheiro isso? Só que ninguém conseguia explicar o porquê que o filamento incandescente, por mais quente que ele tivesse, ele ia perto do branco, mas a quantidade de azul era quase nada. Era muito, muito pouco azul. Ou seja, não tem praticamente azul nessa coisa. E aí foi onde a física clássica não conseguiu explicar. E aí que nasceu a mecânica quântica. Foi justamente por causa da lâmpada. Que foi o que motivou as pessoas a tentar explicar a cor, porque todo mundo usava tudo e ninguém conseguia explicar porque tinha essa cor. Porque, por exemplo, você fala assim, mas não é a mesma cor que tem o carvão da brasa? É, mas o pessoal fazia fogueira desde do começo da humanidade. E ninguém estava interessado do porquê que era, não chamava atenção. Mas agora um dispositivo fabricado pelo homem que tem isso aí e não sabe explicar o porquê da cor, já era uma coisa mais que chamou mais atenção. Bom, aqui tem um negocinho de resistores. Né? Na aula passada a gente falou de capacitores, né? Capacitância, como é que calcula tudo. Agora a gente falou um pouquinho de resistor, de resistência dos materiais, e com isso você pode confeccionar um dispositivo que é chamado de resistores. Se você for fazer experiência no laboratório, eles têm alguns códigos que se usam, alguns vêm escritos no corpo o valor, outros vêm um código de corzinhas. Aqui, o código está aqui, tá? Como é que se lê ele? Então, 1, 2, 3 são dígitos, e aqui a quarta linha é um número de zeros, e é a última, na verdade, não é a quarta, é a última linha. Então, aqui tem dois exemplos. Então, tem o amarelo que é 4,
o rosa, que é 7, e o preto, que é 0. Então, deu 470. Mas o que, né? Aí tem o laranja aqui, que é 3. Então é 1000. É 3 zeros, que é o K. Então aqui é 470 kΩ. A tolerância, que é a última cor que aparece aqui, no extremo oposto, ela é sempre prateado, dourado, marrom. Eu nunca vi verde e rosa. Aqui fala que tem, mas eu nunca vi. Essa é a tolerância, o quanto de erro você tem. Então, por exemplo, esse daqui de 470 é uma faixa marrom, tem 1% de erro. Então, o erro aqui vai ser de 470 mais ou menos 1 kΩ. É isso que ele está falando aqui. Não, 1%, então vai dar 4,7. Então, é 470 mais ou menos 5 kΩ. Bom, isso aqui é código só de cores. Se vocês forem fazer experiência no laboratório lá, se pudessem fazer, vocês iam ter que montar circuitinho lá, vocês iam ver esses códigos aí. E tem uma outra coisa que é escrito neles, que é a potência que ele decide. E a potência tem a ver com o tamanho. Porque você pega um pequenininho aqui, de um valor de resistência baixa, e você vê que a corrente é a voltagem sobre a resistência. Se você põe uma resistência muito pequena, a corrente vai ser muito alta. E você queima ele. Então, ele tem que ter, para dissipar todo aquele calor que é produzido, ele tem que ter uma superfície grande. Então, quanto maior é o resistor, você sabe que ele tem uma capacidade de dissipação de potência maior, que é justamente resistores pequenos. Então, quanto menor é a resistência dele, maior ele é. Porque ele vai precisar de mais superfície para dissipar a potência gerada nele. O calor gerado. Então, ó, eu sei que eu passei meio correndo para aquele negócio ali da parte de condutividade e essas coisas, mas é só aquilo que você tem que decidir. Tá? A gente não vai entrar em detalhes de como isso muda de vários tipos de materiais, nada. Só ficou com aquele modelinho simples da condutividade, que ela depende do número de portadores, carga ao quadrado, velocidade de migração dividido pela massa. Eu não esqueci nada. E a gente viu o capacitor também, então agora a gente consegue montar os circuitinhos, que é o chamado circuito RC. Eu tenho um resistor e um capacitor. O capacitor acumula a carga e o resistor diz quão rápido ele é carregado e quão rápido ele se descarrega. E por que a gente vai ver isso agora? Porque a hora que a gente entrar em campo magnético, que é produzido pelas correntes, a gente vai ter um indutor. E o indutor é um outro dispositivo eletrônico que ele vai acrescentar mais um elemento nessa equaçãozinha diferencial que está aqui. Mas isso aí vai ser depois da gente definir como é que calcula o campo a partir da corrente. A gente vai fazer o modelinho dos indutores lá. E aí a gente vai montar um circuitinho RLC. É um circuitinho que é como um oscilador. Você tem a carga, a energia oscilando do capacitor para o indutor e a resistência dissipando essa energia. Então, as equações é a mesma do oscilador amortecido. E ele é um conjuntinho básico em muitos circuitos. Você montar esse circuitinho RLC. Ele controla a frequência com que você consegue passar a corrente por ele. Isso é outra coisa que a gente vai ver mais em detalhes. Eu acho que a gente vê nesse curso também. Então aqui, ó, eu montei um circuitinho. Eu não sei se vocês estão acostumados com esses símbolos, mas a bateria é sempre uma de voltagem constante. Falar nisso. Nessa daqui eu pus esse símbolo aqui. Isso é uma fonte de voltagem alternada, corrente alternada. E a gente vai ver corrente alternada quando a gente vê a lei de Faraday, que é a lei da indução. Por enquanto, a gente está trabalhando com corrente contínua, que é essa daqui. Então, a
fonte de corrente contínua é uma barra grande do lado positivo, uma barra mais curtinha do lado negativo. Capacitor é duas barrinhas de mesmo comprimento, em alusão ao capacitor de placas paralelas. E a resistência é esse zigue-zague da linha. E uma chavinha é sempre uma coisa que mexe para lá e para cá. Então aqui eu montei um circuito que é o seguinte. A hora que essa chavinha está no 1, eu tenho uma corrente passando por esse circuito aqui. O que significa? Eu vou estar carregando o capacitor. Na hora que eu liguei aqui, a carga vai passar por aqui e começa a se acumular aqui. Aí a carga negativa começa a sair daqui e vir para cá. E a bateria joga ela para cá. Só que chega uma hora que o campo aqui dentro vai se opor ao potencial da bateria. Porque eu começo a pôr carga aqui e começa a criar uma diferença de potencial. A hora que essa diferença de potencial for a mesma daqui, parou o movimento. A corrente vai para zero. E aí o sistema fica carregado. Então o resistor ele só controlou a velocidade com que eu carrego o capacitor. Então aí a hora que eu desconecto, eu viro essa chave para o outro lado, eu desconecto da fonte e ligo aqui, aí a carga vai inverter o sentido. A carga a mais que estava acumulada aqui em cima do capacitor começa a voltar para a carga menos. Então eu tenho essa corrente no sentido oposto. Então com esse circuitinho, eu posso calcular o regime de carga do capacitor e também de descarga dele. Como que isso ocorre? Ó, a voltagem no resistor é sempre a corrente que passa por ele vezes a resistência. A voltagem no capacitor é a definição de capacitância. Então, a capacitância é Q sobre V. Se eu sei a capacitância dele, que está escrito na face do capacitor lá, a voltagem nele vai ser a carga acumulada dividida por C. Então eu tenho como cada dispositivo está atuando na voltagem, na soma da voltagem. Eu tenho voltagem na resistência, voltagem no capacitor. Também tenho a corrente no circuito e tenho a carga. Só que a carga, mas como é que eu controlo a carga? A derivada da carga não é a corrente? Eu vou usar isso para fazer a correlação entre carga e corrente. Como que eu vou fazer isso? Estou no regime de carga. Aqui, a chavinha ligada no 1. Então, a voltagem da bateria, ela vai ter uma queda de voltagem aqui e outra queda aqui. De modo que isso aqui se fecha. Então, a voltagem na bateria vai ser a voltagem na resistência mais a voltagem no capacitor. Isso implica que a diferença de potencial é o IR, que é a voltagem no resistor, mais Q sobre C. Aí eu tomo a derivada no tempo. Por que eu tomo a derivada no tempo? Porque a voltagem da bateria é constante. Na hora que eu tomar a derivada no tempo, eu vou sumir com isso aqui e vou ficar com essa expressão aqui. Então, o DE é igual. Aqui faltou por o DE dt. Aqui. Faltou por o dt embaixo. O R é o DI dt mais 1 sobre C dq dt, e isso é zero. O dq dt é a corrente. Então eu chego naquela expressão que eu pus lá no comecinho da aula de hoje. Isso é zero. Aí eu troco as coisas de lado. Ó. Eu passo o I para cá e o dt para cá. E troco de lado. Eu fico assim. E aí eu integro. Eu tenho dq di, é uma integral em I, e o dt é uma integral em dt só. Então eu vou integrar da corrente máxima que o circuito tem. Por que eu ponho corrente máxima? Porque a hora que eu ligar aqui, esse capacitor não tem nenhuma carga aqui dificultando a condução. Então qualquer carga que chega aqui cria um campo que faz com que a carga que está do outro lado saia imediatamente. Eu tenho o campo deslocando as cargas aqui como se fosse dentro do condutor. Não tenho carga acumulada ali. Então isso me diz que no começo aqui é onde eu tenho a corrente máxima. E essa corrente vai diminuindo.
Então, eu vou ir do I0, que é a corrente máxima que vai ter ali no instante T0, até uma corrente I, que vai ser num instante de tempo qualquer, que eu quero obter a corrente em função do tempo. Ele dI dt, eu só pus o linha para identificar a variável de integração, menos 1RC da integral de dt, de 0 a t. Então, a integral de dI sobre I é o log de I, né? O ln de I, na verdade. Então, é ln de I menos o ln de 0, que é o ln de I sobre I0. É igual a isso. Se eu elevo ao número neperiano, né, elevado a I, dos dois lados aqui, esse aqui fica I sobre 0, e esse aqui fica o expoente de tudo isso. Vai ficar isso aqui. Ó. Então, o I vai ser o I0. Quem que é o I0? É quando se eu não tenho carga acumulada aqui, eu não tenho diferença de potencial. Então, essa diferença de potencial E, ela está toda sobre a resistência. Significa que o I0 vai ser a voltagem da bateria, eu pus um E aqui, dividido por R. Então, esse é o I0, vale isso. Então, eu tenho a corrente, eu sei como ela vai variar. Se eu quiser saber a carga, como que a carga varia no tempo? Bom, a corrente é a derivada da carga. Se eu quero saber a carga, eu preciso integrar isso daqui. Né? Eu passo I vezes o dt para cá e fica o dq. Então, eu vou integrar o dq, né? De 0 a q em função do tempo, da expressão da intensidade, de 0 a t. E aí, ó, esse expoente aqui vai ser isso mesmo, só que isso aqui caindo para frente. Aí eu ponho o R, aí vai vir para baixo, aqui, o R aqui, e 0 sobre R. Não, como eu estou integrando, ele multiplica. Vai ficar o RC multiplicando aqui, porque eu tenho que trocar a variável. Fica o RC. Então, I0 vezes o R é o E, que é a voltagem da fonte, da bateria. E o C também fica aqui. Então, vai ficar a voltagem da fonte vezes o C. Tem um menos também. Então, fica o expoente de T e o expoente de 0. O expoente de 0 é 1, mas tem um menos na frente, então fica 1 menos. Então, com essa expressão, eu tenho a corrente em função do tempo no regime de carga e a carga em função do tempo. A carga é interessante. Ó, T igual a 0, isso aqui vai dar 1, vai dar 0, eu não tenho carga. Mas na hora que o tempo vai passando, esse termo vai ir para 0. A corrente vai para 0, e aí a voltagem da bateria fica no capacitor. E qual que vai ser a carga dele? É a voltagem vezes a capacitância. Então, essa aqui vai ser a carga máxima dele, vai ser esse. Então, basicamente, o que a gente tem é que a carga máxima do capacitor é a capacitância vezes o potencial da bateria. A corrente máxima no circuito é o potencial da bateria dividido pela resistência. Bom, isso aqui a gente viu, discutir aqui. Ó. Vocês ficaram com dúvida nisso? Eu sei que eu estou falando rápido, mas se eu fosse dividir isso para outra aula, ia ficar muito ralinha essa aula. Eu acho que tem bastante coisa para a gente, interessante para a gente ver. Mas se vocês ficaram com alguma dúvida disso aí, ó, por favor, vocês podem perguntar aí. Eu não sei se a Rafaela já pôs a lista lá. A lista tem bastante circuitinhos que usa você fazer a conta de carga, descarga, como é que é a potência dissipada aqui e ali. Acho que vocês vão conseguir entender. Então ela já pôs a lista lá. Você vê. Aí na sexta-feira, se vocês tiverem alguma dúvida desse circuito aí, a gente tira. Aqui, ó, agora vamos ver o regime de descarga. Bom, descarga eu não tenho a bateria. É a hora que eu estou com o sistema ligado lá dentro. Aqui, ó.
eu estou com ele ligado aqui, então ele está descarregando, né? Então, a primeira coisa, a voltagem no resistor vai inverter a polaridade. Porque a hora que está no 1, a voltagem maior está aqui e menor está aqui. A hora que eu ligo aqui, a corrente inverteu, que ela vai sair da placa mais e vir para cá. Então, a voltagem no resistor vai inverter. Essa parte aqui, que eu já estou nesse slide mesmo, esse QDT aqui, é isso, ó. Vou explicar. A hora que a gente derivou a equação inicial aqui, que é o balanço das voltagens, a queda de potencial em cada dos dispositivos em série aqui tem que ser igual ao potencial da bateria. Depois aqui, com a bateria constante, eu derivando, as derivadas vão ser zero. E a hora que eu derivei, eu perdi a carga, que ia ficar dQdt. dQdt é a corrente. Então eu resolvi a equação para a corrente. Eu quero saber a carga. Eu simplesmente, como eu sei que o I que é dQdt, eu integro essa expressão do tempo para obter a carga em função do tempo. Então, aqui está a integral disso, né? Eu coloquei os limites. Carga zero. Por quê? Porque a hora que o capacitor está descarregado, eu ponho a voltagem, ele vai começar a carregar a partir daí. É o regime de carga dele. E ele vai ir até numa carga que vai depender do tempo. Em que instante que eu estou olhando. Então, essa daqui vai de 0 até um Q, que é uma função do tempo. Aqui nesse I de cima, eu podia ter posto o tempo, que é a mesma coisa, o I em função do tempo que eu estou obtendo. Mas eu não escrevi ali. Mas aqui na carga eu escrevi. E a outra integral, que é daqui depende do tempo, vai de 0 até no instante t. 0 é a hora que eu ligo a bateria, que eu encosto a chave no minuto. É o 0 até quanto tempo se passou. Então, aqui está a carga em função do tempo. A integral disso daqui, ó, é menos RC. E menos T sobre RC. Aí, no instante T, vai dar esse termo, só que tem um menos na frente. Aí vai dar o menos esse termo elevado a zero, que é 1. Então, ficaria menos 1, mas tem um menos. Saiu, esse menos saiu na frente na hora que eu integrei. Fica 1 menos o E de menos T sobre RC. É só a solução dessa integral aqui. E aí eu tenho a carga em qualquer instante do tempo. T0, a carga é 0, vai ficar 1 menos 1. T infinito, isso aqui vai para 0. E eu vou ter essa carga final. Agora no descarga, eu já tenho o capacitor carregado. Mas eu não tenho bateria. Então, a minha bateria é 0, significa que a voltagem no capacitor é oposta à voltagem na resistência. Então, o IR é R mais I sobre C. Isso é 0. O dQdt é o I vezes R, Q sobre C. E agora eu faço o quê? A solução na carga. Naquela hora eu tinha uma equação diferencial na corrente. E agora, como eu não precisei derivar, eu tenho uma equação diferencial na carga. Eu não derivei, mas o I eu sei que é dQdt. Então eu tenho uma equação diferencial que agora é na carga. E a hora que eu vou resolver ela, vai ficar dq sobre q, a integral disso é o logaritmo de q. Então, que vai ficar igual a isso aqui no tempo. Que é essa integral aqui que eu estou fazendo. Vai do Q0, que é a carga máxima que tem lá, até numa carga que é em função do tempo também, que ela vai caindo aqui. E aqui vai de 0 a t. Só que o 0 a t lá, né, o 0 é a hora que eu comecei a carregar até um instante t. E aqui é a hora que eu fechei o circuito de descarga. Então, o 0 é a hora que o capacitor está com carga máxima e a carga vai diminuindo. Então, por isso que fala descarga. O 0 começa a hora que ele está com carga máxima e ele vai caindo em função do tempo. E aí eu tenho aqui essa aqui é a expressão da carga em função do tempo, que é igual a da corrente. Estava lá. Só que agora no regime de descarga. E o Q0
quem que é a carga máxima que ele tem, que é o E sobre C. O potencial da bateria que carregou ele vezes a capacitância. Aí, se eu quero saber a corrente, aí eu derivo a carga. E aí vai aparecer um menos. E aí, lembra que eu falei que a corrente ia no outro sentido, na descarga, e apareceu um menos aqui. Então, no resumo da ópera, no regime de carga, qual que é a voltagem no resistor? É a resistência vezes a corrente em função do tempo. Que vai dar o I0 vezes R é o potencial da bateria, E de menos T sobre RC. No capacitor, é a carga em função de tempo dividido por C. Vai dar isso aqui. Se eu somar, tem que dar o E, o potencial da bateria. Tá vendo? Eu somando, soma. Na descarga, eu não tenho bateria. Só que a hora que eu somar, vai dar zero. É essa que é o circuito. Então, aqui eu fiz um gráfico para vocês tentarem visualizar isso. A voltagem no regime de carga, a voltagem na resistência é isso. E ela, a hora que eu ligo, não tenho carga no capacitor, a corrente é máxima. E aí ele começa a cair exponencialmente. Depois de uma constante de tempo do circuito, essa constante de tempo aqui é o tal. Deixa eu ver, acho que eu não falei dela. Eu não falei, é o RC. Essa é a constante de tempo do circuito. É o produto de R vezes C. Aí se você testa isso, resistência ômega, vezes capacitância Faraday. Ohms vezes Faraday é igual a segundo, você testa essa unidade aí. Ele vai ser igual. Pega aquela folhinha de unidades que eu dei na última aula lá, você faz o Faraday vezes ohms, vai dar segundo. Então essa é a constante de tempo, com que a corrente vai diminuindo no circuito e a carga vai aumentando. Então, numa unidade de tempo, eu pus aqui o T sobre o tal. O V0 aqui, ó, é aquele E grande do potencial da bateria. Só que eu usei um símbolo diferente, para vocês terem que pensar um pouquinho. Então aqui vai dar o V sobre V0. Na hora que ele está o tal igual a 1, na hora que o tempo for igual ao RC, o produto do RC, é esse 1 que está aqui. A corrente, ela já caiu aqui, ó, ela está no valor de 0,37, que é um expoente de menos 1. É 0,37, 1 menos. Isso aí é o 63. A carga chegou em 63% e a corrente caiu 63%. Ela vai estar em 0,37 do que era antes, inicialmente. Essa constante de tempo, ela marca, quando você vê assim, a constante de tempo do circuito é tanta. Aí você sabe que é esse tal que vai embaixo do P aqui, que é essa constante de tempo. Então aqui, ó, como eu tenho a bateria, a soma das duas, em qualquer instante aqui, dá a voltagem da bateria. Agora, na descarga, a soma das voltagens é zero. A carga no capacitor vai caindo e a corrente vai diminuindo. Então, esse é o tempo que você sabe quanto tempo vai levar a carga do circuito. Então, se você monta esses circuitinhos, você consegue ver esses regimes aí com o osciloscópio. Se você monta um circuitinho que nem eu desenho aqui, ó, você põe ou um amperímetro em série aqui no circuito, ou um voltímetro em cima do capacitor e do resistor, você tem essas curvas aqui. Você vê ele se carregando e descarregando. Se você põe para descarregar, né? Você põe ele carrega e descarrega, você vai juntar essa curva. Você junta a curva azul daqui com essa daqui. Então ele fica uma coisa que sobe e cai exponencialmente. Sobe e cai exponencialmente. Se eu não me engano, tem um experimento que faz isso. É laboratório de física 3. Acho que vocês fazem isso daí. Eu já vi
Bom, pessoal, ó, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Essa é a aula de então, até na aula passada eu tinha falado só de capacitância, como um dispositivo eletrônico, agora a gente falou de resistor e um pouquinho de circuito RC, que é o básico do básico. Isso daí. Aí também já introduzi um pouquinho para quem nunca viu esses símbolos eletrônicos, mas acho que todo mundo já viu isso. E é isso, só que o que tem diferente com qualquer outra coisa que vocês já viram, é que a gente fez uso de integrais para definir essas equações aí, de como é o regime de carga e descarga. A hora que a gente pôr o indutor, que a coisa fica interessante, porque a gente faz a solução por número complexo do sistema, do circuito RLC. Mas é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Eu não sei quando eu vou conseguir corrigir essas provas. Acho que vou ter que passar umas 2 noites sem dormir para corrigir mais de 60 provas que vocês mandaram. Acho que por isso que eu devia ter feito uma prova bem fácil, né? Era até mais fácil para mim corrigir depois. Mas, Foi sugestão para P2, né, professor? não, eu tô falando, eu devia ter feito ela bem mais fácil para mim ter menos trabalho para corrigir. Ô, professor, só uma sugestão que eu daria, talvez seria diminuir o tempo da prova, mas também diminuir as questões, porque tinha 5 horas para fazer as provas, mas assim, era uma prova de 5 horas mesmo, então... Tá, tranquilo, pessoal. Essa aí é só para vocês acordar. Eu vou ponderar tudo que vocês fizeram lá e Ô, a gente vai professor, acertando. poderia fazer uma pergunta, só confirmando sobre a SUB, eu tive um problema pessoal e não consegui fazer a prova segunda. Eu cheguei a abrir o arquivo, mas eu não entreguei. Eu estou liberado para fazer a SUB? Sim, quem não entregou uma prova pode fazer a sub. Ah, entendi. Aí no dia 30 você já vai liberar e é só fazer, né? É, Ah, tá bom, então obrigado. de nada. Fizeram uma pergunta no chat ali. Eu tô vendo. Alguém perguntou isso, mandou um e-mail perguntando, não sei se foi você ou não, mas vocês têm acesso a tudo aí, vocês têm todas as notas de aula, tem tudo, pode consultar qualquer coisa, não tem controle sobre isso. As questões, ela já é feita levando em conta que vocês vão ter a disponibilidade de consultar. Não tem como fiscalizar isso. Sim, poderia consultar, espero que todo mundo tenha. Eu já fiz as coisas ali, 2 exercícios pelo menos, eu peguei bem parecido com a aula, sabendo que vocês iam poder olhar lá e fazer rapidamente. Ali, não era a intenção ser demorado. Bom, é isso, pessoal. Professor, o pessoal tá falando, vi na discussão no grupo, estavam falando sobre uma lista para aumentar a nota da P1. No caso que eu não fiz a P1, se eu fizesse essa lista, iria para sub? Eu não vou dar lista. Ah, Sabe por que eu não? não vou fazer Tudo essa bem. lista? Porque eu não vou ter tempo para corrigir. O que eu falei é que se alguém quiser. Não, se você não fez uma prova, eu aconselho você fazer a sub. Porque a no, é isso que tá. Se eu for propor assim, olha, quem fizer um exercício dali ganha ponto e tal, eu não sei que peso que eu vou dar nisso daí. Você tá entendendo? Porque se todo mundo for fazer, a gente não consegue fazer, não tem tempo para todo mundo resolver os exercícios na sexta-feira. Daria para 3, 4 pessoas resolver um exercício. O número de gente que a gente tem na turma não seria viável. Então, eu acho que o segredo do curso é controlar bem o nível das questões na prova. E quem não fez uma tem a liberdade de fazer a sua. Porque eu particularmente achei que a matéria de Física 3 está realmente mais pesada que as outras matérias. Está difícil meio de aprender, mas acho que dá para tentar. Bom, eu não sei, cara. Eu estou pensando como é que eu vou fazer isso. A ideia
do curso não é que você aprenda tudo o que está sendo colocado nos mínimos detalhes. A ideia é passar bastante informação para vocês, e a ideia é que, na questão da prova, era cobrar coisas bem básicas. Tanto é que, no meu ponto de vista, não entrei em nada complicado, desculpe se foi mais. Mas eu acho que a funcionalidade desse curso é importante para vocês passar bastante informação. Porque quase tudo que a gente está falando que vocês vão ver, vão usar, vai ser útil no restante do curso. Que é um curso bem fundamental, esse de Física 3. Agora, eu tenho consciência que não é tudo que está saindo que vocês vão conseguir assimilar. E aí que está na hora de eu fazer a prova, eu tenho que dosar certinho o nível das questões. Se vocês estão achando difícil, é provavelmente porque eu forcei um pouquinho a barra, achando que estaria dentro do razoável. Então eu tenho que acertar mais a mão nisso. Tá bom? Mas esse negócio de lista não dá. Se vocês soubessem o novo tempo para nada que eu tenho, fazer alguma coisa extra, eu não consigo fazer. Porque eu posso dar lista, mas quem vai corrigir essa lista? E aí, que peso vai ter? Não dá, não consigo fazer. Acho que tudo bem, só se facilitar só nas outras provas, acho que já dá o suficiente. Não, né? eu acho que é acertar o nível das questões. Agora eu vou ver como é que vocês foram. Aí eu vou sentir melhor o nível de aproveitamento que vocês tiveram. E aí eu vou acertar melhor na próxima prova. Tá bom? É isso, cara. Mas não se desespere, não, que tá tudo em salvação. Bom, pessoal, é isso. Ó. Boa noite, vou levar em conta tudo que vocês falaram aí, vou ficar com isso em mente. E até na próxima aula, então, tá? Até na sexta-feira. Tudo bem. Obrigado pela compreensão, professor. Até a próxima aula. De nada, cara. Tranquilo. Abração, beijão pra vocês aí, tudo de bom. Até mais. Professor, posso fazer Tchau, só tchau, uma professor. pergunta? Tchau, tchau. Pode? O senhor trabalha com o quê? A área que o senhor trabalha é qual? Cara, eu trabalho com estrutura de materiais. Mas, na verdade, eu faço teoria de espalhamento eletromagnético em estruturas diversas. E eu tento encontrar um jeito de tirar informação. Na verdade, é propriedade de interação da radiação de alta frequência, raio-x, com a matéria. Ah, legal. Eu sempre fico curioso para saber que os professores trabalham. Eu trabalho com isso, cara. Basicamente, é simular o espalhamento eletromagnético por arranjo atômico. Legal. Então, boa noite, professor. Até mais. Falou, cara. Boa noite.